Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, shiur número 25. A gente está no livro, na página 56, continuando a introdução ao Siman 170. Hoje, introdução ao Siman 170, Kuf Ain, parte 2. Então, a gente está na página 56 embaixo, e ele começa aqui trazendo duas histórias que estão escritas no livro Chemdat Hayamim. O livro Chemdat Hayamim ele traz que uma vez o Rav Chaim Vital, o aluno do Arizal, ele teve um sonho, e no sonho apareceu para ele um Talmid Chacham, e ele avisou ele, olha, toma muito cuidado que tem uma praga, quer dizer, um decreto no Shamaim, que vai acontecer uma coisa muito ruim com a comunidade de Damasco, e por isso avisa eles para fazerem tshuvah e rezarem, etc. Aí o Rav Chaim Vital perguntou para ele quem é o Talmid Chacham, quem é o tzadik que eu preciso falar para jejuar, para rezar, para tentar anular esse decreto contra essa comunidade. Então, para quem eu devo falar? Então aí esse que apareceu para ele no sonho falou, fala com o Rav Yosef Matalon, que ele é uma pessoa de Midot, etc. Então conversa com ele. Ou também ele falou uma outra pessoa, um outro tzadik que seria capaz aqui, é o Rav Yitzhak Abulafia, só que ele está distante. Então é difícil você chegar nele para... Ele falou uma outra pessoa, pode ser o Rav Yoshiao Pinto. Então ele deu eles. Aí o Rav Chaim Vital perguntou, talvez eu devo falar com o Rav Israel Najara. Aí ele respondeu não, ele não. Por que não? Então ele falou, olha, apesar de que ele é um poeta, um famoso, e ele compôs louvores para Hashem lindos, como a gente vai ver depois, ele que escreveu o Yari Bon Olam, que se canta no Shabbat, ou Yom Ze Mechubad Mikol Hayamim, músicas de Shabbat, ele fez muitos louvores para Hashem, mas ele falou que, já que ele tem, quando ele come com as mangas arregaçadas, e ele com a cabeça coberta só por ele escreve ali, Arca do Mar, não sei exatamente o que é, mas quer dizer, ele não está ali, ele não senta na mesa de maneira tão respeitosa assim, então por isso ele não é uma boa pessoa para anular os decretos. E aí, quer dizer, apesar de que ele era um Talmid Chacham, escreveu alguns livros, vários dos Piyutim, a gente falou, alguns que a gente canta no Shabbat, tem das Kinot de Tisha B'Av, também tem coisas dele, etc. Mas aqui no sonho eles falaram que não. E aí conta aqui também mais uma história, que está trazida ali no Chemdat Hayamim, que aí em nome do Arizal, que o Arizal escreve que a Neshama desse Rav Israel Najara tinha um nitzotz, uma faísca de David Amelech. E por isso que ele compunha, do mesmo jeito que David Amelech compôs todos os salmos, os Teilim, assim também ele compunha muitos louvores para Akadosh Baruch Hu. E aí, durante a sexta-noite, ele costumava sentar na mesa de Shabbat e cantar músicas e músicas de louvores para Hashem. E está escrito que o Arizal, uma vez, ele teve uma visão. Que o quê? Esse Rav Israel Najara estava sentado na mesa de Shabbat e estava cantando as músicas de Shabbat que ele normalmente cantava. E aí o Arizal viu que vários anjos estavam descendo, indo para a casa do Rav Najara para ouvir as músicas de Shabbat que ele estava cantando. E de repente veio um anjo e pegou todos os anjos e levou eles embora. E aí o motivo que ele fez isso é justamente porque na hora de cantar as músicas de Shabbat, quando ele sentava na mesa, ele tirava o casaco, arregaçava as mangas e tirava o chapéu. Aí o Arizal acordou e ele mandou duas pessoas irem lá e avisarem esse Rav Israel Najara e falar para ele o que ele viu.
E aí quando ele ouviu isso, ele começou a tremer, a suar. E aí ele, depois, a partir daí, ele pegou tipo, tremer e suar de medo, de olha, os anjos todos foram embora por causa disso. E aí ele pegou o casaco dele, pegou o chapéu e sentou na mesa e voltou a cantar as músicas de Shabbat, aí de maneira mais respeitosa, e com isso os anjos voltaram. O Shutzitz Eliezer traz essas histórias e ele aprende algumas ideias práticas disso, mas aqui estão só essas histórias para a gente ter uma ideia da importância da santidade no momento da Seudá. Agora, o Chesed Lalafim, ele traz que é proibido a pessoa matar um inseto, um piolho, na mesa onde ele está comendo. Por quê? Ele falou, está escrito no Pasuk, Zeh HaShulchan Shelifnei Hashem, que essa é a mesa perante Hashem. Como a gente falou, que nossos sábios falam que a mesa onde a gente come é como um altar para Hashem. Então, é falta de kavod para o altar para Hashem você usar ali para matar um inseto nesse lugar. E por isso também a pessoa tem que tomar cuidado para se comportar de maneira respeitosa durante toda a Seudá. Foi especialmente no momento onde ele vai fazer o Birkat Hamazon, que apesar de que a gente faz o Birkat Hamazon sentado, mas na hora do Birkat Hamazon a gente está falando direto com Hashem como se fosse na Amidah. Então, apesar de ser sentado, depois de comer, etc., não é a mesma, mas a pessoa tem que se esforçar muito na hora do Birkat Hamazon. E aí a gente fala, está escrito no Pasuk, Ze Eli Ve'amveu, que quando eu vou fazer as mitzvot, eu preciso me embelezar, então eu preciso sentar, na hora que eu estou fazendo o Birkat Hamazon, eu preciso sentar de maneira respeitosa e me apresentar perante a Hashem. Então, por isso tem que tomar muito cuidado tanto durante a refeição, como principalmente no Birkat Hamazon. Pois, a gente está agora indo para o próximo tema, sobre a santidade do momento de comer. O Tosfot traz, em Masechet Ketubot, ele traz um Midrash, que o Midrash fala, olha, antes de rezar, para que saiam palavras de Torá da boca da pessoa, a pessoa precisa rezar para que não entre comida supérflua na boca dele. Por quê? Ele falou, a Kedushá da pessoa depende muito de como ele come. E ele traz aqui, que o Arizal escreve, que às vezes uma pessoa, que é uma pessoa boa, uma pessoa com uma boa alma, etc., acaba caindo em pecados. E ele fala por quê? Porque às vezes na hora de comer, a pessoa não comeu de qualquer jeito, e acabou não tomando cuidado com a alma negativa que estava encarnada nessa comida que ele comeu, e que na hora que a gente faz a brachá, a gente eleva essa alma, e ele acabou comendo essa energia negativa sem consertar ela, e aí para se vingar dele, essa energia negativa acaba fazendo ele pecar, lo aleno, lo alechem. E a Arizal escreve que às vezes, se ela não consegue fazer ela pecar, ela acaba se vingando ele de uma maneira material, fazendo acontecer algum acidente, alguma coisa com ele. E aí depois ele traz, que o Hidá escreve no Moreh Be'etzba, que a pessoa tem que tomar cuidado para comer o mínimo necessário para ele se manter saudável. Quer dizer, principalmente hoje em dia, a gente falou antes que hoje em dia é difícil. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente tem uma fartura que em nenhuma época da história teve. E a gente tem que se policiar. Hoje em dia, o mundo está numa situação que nunca aconteceu, que a gente tem mais problemas mais pessoas que passam problemas de saúde por excesso de comida do que pessoas que morrem de fome. Ainda tem gente que morre de fome e a gente tem que se esforçar para que menos pessoas passem fome, mas hoje em dia o problema de excesso de comida se tornou um problema maior
do que o problema de fome. E é isso o Hidá escreve, quando a pessoa come mais do que o que ele precisa, ele falou, isso é um presente para o Satã. Porque ele falou, isso acaba danificando a nossa alma, prejudicando a nossa alma, até o nosso corpo também, mas o Hidá fala da nossa alma, e se a pessoa soubesse o quanto ele se prejudica comendo demais, ele falou, a pessoa não ia fazer isso. Quer dizer, o Hidá fala que quando a pessoa come demais, é como se ele estivesse dando armas para o Satã, para com essas armas puxar ele para o Geinom, lo alenu, lo alechem. Então, por isso, tomar cuidado. E o autor do Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, fora o Shulchan Aruch, o Bet Yosef, o Kesef Mishneh, ele tem uma obra que se chama Magid Mesharim, que ele costumava estudar a Torá com um anjo. E nesse Magid Mesharim, ele conta ali os diálogos que ele teve com esse anjo. E aí o anjo falou para ele para tomar muito cuidado em exagerar, não exagerar na comida e na bebida, porque, como a gente falou antes, isso danifica a alma dele. Ele falou mais do que muitas coisas. E aí ele falou que não dá para imaginar o dano que isso causa para a alma, tanto comer demais como beber demais. Ele traz aí também beber o vinho. Então, tomar cuidado para não exagerar. E aí, quer dizer, ele mandou o autor do Shulchan Aruch se afastar de algumas pessoas que eram más influências, porque a gente acaba, senta com as pessoas, come, bebe, etc. Acaba sendo influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, ele falou para o Shulchan Aruch se afastar de algumas pessoas que acabavam sendo má influência para ele e causando com que ele comesse e bebesse mais do que o que era o aconselhável. E mesmo em termos de saúde, quer dizer, o Rambam escreve que para o corpo, a pessoa comer demais é muito, muito prejudicial. Como a gente sabe, o número de doenças que estão ligadas à pessoa comer demais, sobrepeso e etc. E aí o Rambam escreve que a pessoa precisa comer o que é bom para a sua saúde. Quer dizer, comer o que é necessário, não encher demais a barriga, não ir atrás dos próprios desejos, quer dizer, não ir, como está escrito no livro, no profeta Yeshayahu, que as pessoas falam, Achol veshato ki machar namut, a gente vai comer e beber, que amanhã a gente vai morrer. Quer dizer, a gente não tem que procurar a comida e a bebida como ser uma maneira de ter mais prazer desse mundo. Ao contrário, fala o Rambam, a gente tem que comer o que é bom para a nossa saúde, o que vai sustentar bem o nosso corpo, para a gente poder viver uma vida saudável e poder estar apto para fazer a Avodat Hashem. Isso que está escrito, a gente falou já, o Pasuk em Mishlei, a gente falou antes, mais um Pasuk em Mishlei, que Shlomo HaMelech escreve, Tzadik ochel lesova nafsho. O Tzadik come o que é suficiente para satisfazer ele, sem precisar exagerar, sem ir atrás dos desejos mundanos e exagerar na quantidade. É difícil falar sobre isso na nossa geração, onde a gente tem tanta fartura e a gente está acostumado a beliscar comida aqui, ali, etc., o tempo todo. E isso não só faz mal para o nosso corpo, como qualquer um pode pesquisar e ver, etc., como a gente está vendo aqui, todos esses tzadikim falam que faz mal para as nossas almas. Então, a gente vai se controlar um pouquinho, para comer um pouco mais, comer de uma maneira mais consciente, e não só comer na ansiedade. Hoje em dia a gente come por dia talvez uma quantidade de doces e guloseimas, etc., que antigamente as pessoas não comiam, sei lá, no mês inteiro, talvez no ano inteiro, em questão de guloseimas, não de etc. E ele falou, a gente tem todo dia igual eles faziam no Shabat, o nosso Shabat e Yom Tov tem mitzvah de comer e se sentir bem, etc. Também tem que
ter ali os limites, mas então a gente tem que aprender e se esforçar para controlar um pouquinho mais. Por mais, como a gente falou no shiur de ontem, por mais que talvez são níveis que estão distantes da gente, mas aprender a, dentro da nossa realidade, dar alguns passos na direção de nos elevarmos um pouco mais, de estarmos um pouco mais próximos de Akadosh Baruch Hu. Lembrar que Akadosh Baruch Hu senta com a gente na Seudá, e aí por isso a gente comer com mais respeito e etc. O livro Or Tzadikim, ele traz que a pessoa tem que tomar cuidado para comer sempre sentado. Porque ele falou, faz parte da maneira do respeito ao momento da seudá, ao momento da comida. E aí, quer dizer, quando a pessoa, se a gente costuma sentar para comer, as brachot saem melhor, tanto a brachá rishoná, brachá achroná. Hoje em dia a pessoa entra em quantas dúvidas de eu já fiz brachá achroná, não fiz brachá achroná, preciso fazer brachá rishoná de novo ou não. Ele começa a comer, e aí de uma coisa para outra, e abre a geladeira outra vez, abre a geladeira a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, etc. Pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali, o tempo todo come. A gente precisa comer um pouco mais consciente e, principalmente, fazer as brachot muito mais consciente, agradecer a Hashem, tanto brachá rishoná, brachá achroná, a gente falou na introdução do volume 6, sobre a importância de fazer as brachot bem feitas. E ele falou, quando a pessoa faz as brachot mais conscientes e come mais consciente, isso não só é melhor para a saúde dele, que ele acaba estando consciente do que ele está comendo, ajuda a digestão, etc. Mas principalmente o que a gente está falando aqui é benéfico para a alma dele. Ele acaba controlando, comendo com mais santidade e se elevando. E aí, quer dizer, está escrito nossos sábios tem um pidgam, eles falam Shat Seudá, Shat Milchama. O momento da refeição é o momento da guerra. Porque esse momento, se a gente come com santidade, a gente vence os testes, a gente consegue se elevar através da comida. Mas se a gente se deixa levar e come como um animal, então aí a gente está acabando, como o Hidá trouxe antes, dando armas para o Satan para puxar a gente para baixo. E o simples fato de, antes de comer, a pessoa pausar alguns segundos e fazer a brachá devagar, pensando, consciente, para agradecer a Hashem pelas coisas boas que ele tem para comer. E depois de comer também, parar, pausar, respirar e fazer a brachá achroná com kavaná. Ele falou, isso faz com que a pessoa se eleve nesse momento, e agradecer a Hashem de verdade, no fundo do coração, para cumprir. Primeiro, a gente ganha com isso várias dúvidas na halakha. Às vezes a pessoa fica na dúvida, já fiz brachá achroná, não fiz brachá achroná. Se ele faz de maneira consciente, não com o celular na mão, olhando as mensagens e fazendo outras coisas, etc. Se ele faz a brachá, ele acaba saindo de muitas dúvidas na halakha, e isso faz também com que ele se eleve mais, tanto no momento da comida como na hora da brachá. Eu sei que é difícil, eu sei que é na contramão do que o nosso mundo está indo hoje em dia, mas é um esforço que é necessário e é benéfico para todos nós. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak Baruch.